E aí, pessoal, uma informação importante nos bastidores do futebol brasileiro. Você vai entender a partir de agora o que pode acontecer nos próximos 90 dias, porque a Liga de Clubes caminhou forte e nós temos sim a chance de uma mudança, inclusive no calendário, que pode determinar a mudança de tudo. Você vai entender a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, não esqueça do ativo, promoção especial, ligue agora pro ativo, tenha o seu ativo em casa, o WhatsApp aqui direto na descrição desse vídeo para você ter o ativo ainda durante esse carnaval, numa super promoção dessa semana para você. Ativo é a solução, não deixe de comprar o seu ativo aqui no WhatsApp. Gente, vários clubes, no caso 12 clubes dos maiores do Brasil, estiveram reunidos nesta semana para definir a criação, finalmente, da Liga de Clubes do Brasil. O que vai mudar os parâmetros do futebol brasileiro, o que vai mudar o calendário do futebol brasileiro, o que vai determinar outra realidade. Esse modelo de campeonato brasileiro que nós temos hoje vai mudar. E o que nós temos de concreto a partir de agora para a gente avaliar? A reunião foi realizada ontem à tarde, em São Paulo, e contou com a presença, como eu disse, de grandes clubes. Muitos estiveram presencialmente e outros através de aplicativos de mensagens, esses que participam da reunião de forma virtual. Estiveram presentes, inclusive, Ronaldo Nazário, que representou o Cruzeiro que está na segunda divisão. Vasco esteve representado, que está na segunda divisão. E Grêmio também esteve representado, o Grêmio de forma virtual. Estiveram nessa reunião o Flamengo, o Palmeiras, o Atlético, o Corinthians, o São Paulo, o Santos, o Inter, o Fluminense e outros clubes. E mais esses clubes que eu citei. O Bragantino esteve presente também. O colunista do Globo, o Lauro Jardim, trouxe a informação de que nos próximos, entre 90 e 120 dias, a Liga deve ser criada. Aí eu fui atrás de notícias também para entender qual era o posicionamento do Grêmio. Já existe hoje um grupo buscando investidores para isso. É preciso na casa de $1 bilhão para que esse negócio caminhe. Uma reunião nova está marcada para metade de março, já com encaminhamentos de investidores, e existe um otimismo por parte de grandes clubes para que esse negócio saia do papel. Lembrando que a Liga, ela tem uma certa imagem ruim. Sempre que se tentou a união de clubes, se teve dificuldade para conseguir. Exatamente porque os clubes não abriam mão. Ah, eu quero mais, eu quero mais, eu quero menos, eu quero menos. Pois agora, e essa é a informação, agora isso mudou um pouco. Todos estavam vendo. Então existem algumas máximas disso. A primeira, a lei do mandante. Essa lei do mandante que determina que o clube mandante tenha todo o acesso à venda do seu jogo, está garantida. Além disso, é preciso dizer que os clubes que costumam ser mais complicados nisso, Flamengo, Corinthians e o próprio Palmeiras, já montam discursos criando concessões. Ou seja, admitem sim que a gente precisa ceder situações para que o negócio saia. Existe essa leitura, entendeu? Fica claro, por exemplo, que os clubes buscam a igualdade para crescimento, o que pode determinar mudanças importantes no quadro. O que não conseguia se fazer era exatamente isso. Não se conseguia unificar. É preciso colocar, por exemplo, que clubes importantes do futebol brasileiro, eles precisam chegar a um consenso em algumas análises que normalmente não funcionam. Porque um grupo quer algo, outro grupo quer algo, isso acaba colidindo e não dá. Pois dessa vez, a análise do que está todo mundo construindo em cima desses novos passos de clube-empresa, que todos de alguma forma estão estudando, começam claramente a posicionar uma tendência grande ao acerto disso aqui.
E aí nós teríamos uma liga muito parecida com o conceito da liga inglesa. Essa é basicamente a forma que está se colocando. A gente tem que pensar que a liga, e esse é um entendimento que tem, e o presidente Romildo foi, durante muito tempo também, o articulador daquela liga, que acabou não funcionando. Então existe um grande ceticismo com relação, mas será? Por quê? Porque não adianta ter 6, 8, 12, 10 clubes que queiram a liga. Ou ela é de todos ou ela não existe. E quando tu tem esse posicionamento, tu não consegue, muitas vezes, se colocar de uma forma representando todos, porque todos, de alguma maneira, brigam e empurram para o seu lado. É natural que isso acontece. Mas, quando a gente tem já esse entendimento, que, do ponto de vista da virada do mercado do futebol, é claro a necessidade de evolução. Não se dá mais para acreditar que a CBF vai continuar organizando do jeito que organiza, com as fragilidades que ela determina. A gente fica muito mais com o entendimento de que existe, sim, uma porta aberta buscando esse mínimo de unidade. E esse ponto me parece importante da gente trazer para a discussão. Isso que eu estou trazendo para vocês é real. É real. O Grêmio, o Internacional, são clubes que hoje estão abaixo da linha de discussão, porque existem clubes com ambições maiores, com outros investimentos, acima dos investimentos que tínhamos, mas isso não determina que a gente não tenha força para abrir a discussão, para estar forte ali. O que parece é que a distância entre esses clubes que sempre foram muito ruptivos a isso, Flamengo e o Corinthians especialmente, parece ter diminuído em relação às exigências de outros clubes. As negociações parecem em mais alto nível. Mais alto nível. Então se falou muito em governança, em se criar um espaço de governança, em se criar um lugar para que alguém consiga unificar essas pontas. Isso a gente já deve ter na reunião da metade de março e a partir daí me parece que esse negócio vai sair do papel. E saindo do papel nós teremos clubes mais fortes, com negociações melhores, podendo ter autonomia para conseguir outras fontes de receita e o futebol evoluindo nesse sentido. A primeira pergunta que me fazem: César, e a segunda divisão? Isso nota o tamanho do clube. Os grandes clubes, eles podem estar abaixo, eles podem estar acima. O que determina o tamanho do clube? A força do seu torcedor. Isso é o que determina. Por que o Grêmio está representado numa reunião como essa? Por que o Grêmio está representado? Por que está representado o Flamengo? Por que está representado o São Paulo? Por que está representado o Internacional? Porque são clubes de massa, de grande entendimento, que têm tamanhos distintos e que podem ter dificuldades momentâneas dentro do campo, aqui, ali, e assim a gente vai construindo. Por exemplo, o Vasco que está há mais tempo, o Cruzeiro que está com dificuldades maiores, mas são gigantes do futebol brasileiro. E aqui é que a gente tem, quando a gente vê essa reunião de clubes e a tentativa de buscar esse processo, a gente vê o verdadeiro tamanho e como as coisas se desenvolvem. O Grêmio começa com essa discussão aqui a ter um novo parâmetro para discutir. O presidente Romildo é muito experiente, conheceu tudo e está entendendo como vai ser esse procedimento e a gente conta que ele consiga entender isso e me parece que esse passo, quem precisa dar é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro precisa dar esse passo. Nós estamos ficando para trás, nós aqui de Porto Alegre mais para trás ainda, e a gente precisa dar essa evolução. E que bom que nós temos dirigentes fortes, tanto o Grêmio como o Internacional, que estão dentro desse processo, discutindo pontos positivos e negativos. E aí a gente espera muito que se chegue a um denominador, que a gente tenha a criação da Liga e que a gente retome ou parte do início de um novo futebol brasileiro com imagens mais sólidas destes gigantes, que é o que são, na verdade, quem constrói o futebol. Nós estamos começando a perder para clubes empresa, deixando um pouco as grandes massas com risco aqui ou ali, e isso aqui pode determinar, sim,
uma solidez maior nas estruturas organizadas que tem os grandes clubes brasileiros e que conseguem se manter pela história que construíram. Vamos ficar de olho. A próxima é na metade de março. Nós vamos estar aqui para contar para vocês. O futebol vai mudar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.